realmente da Assembleia de Deus, Ministério São Mateus, Congregação Jardim Marido. Hoje, culto de doutrina, culto de ensino, nós estamos aprendendo, e o tema hoje é os 4 temperamentos, né? Temperamento controlado pelo Espírito Santo. Então, vamos falar sobre os 4 temperamentos que vão receber de Espírito Santo para que possamos controlar os nossos temperamentos. Maravilha. Nosso texto básico, nós leremos aí Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23, que mostra sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, se você quiser e puder deixar perto da sua Bíblia aí, nesse texto aí, que é de grande importância, tá? A primeira coisa que podemos aprender nesse texto aí é que a palavra fruto do Espírito não está no plural. Presta atenção? É no singular, mas o fruto do Espírito é. Então, não está no plural. Frutos é fruto no singular, porque só existe um fruto, é o amor. Os demais são ramificações do amor. Então, mas o fruto do Espírito, primeiramente mostra a obra da carne, depois o fruto do Espírito. Aí mostra caridade, que é o amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, tudo isso aqui são as ramificações do amor. É como se fosse uma laranja. É uma fruta única, porém, tem os seus bons, suas repartições. É mais ou menos assim. E cada um de nós, seres humanos, nós temos a razão e nós temos as emoções e os sentimentos. Dentro da nossa personalidade, porque cada um somos um indivíduo único. A palavra indivíduo significa único no universo. Cada um de nós somos único no universo. Assim como cada grão de areia que existe na praia, nos mares e as estrelas do céu, também somos seres humanos. Porém, nós somos semelhantes em muitas coisas. E uma das coisas que somos semelhantes são justamente, não somente na parte racional, mas na parte emocional. E dentro da parte emocional, nós temos os nossos temperamentos. Os temperamentos do ser humano são classificados em 4. 2 introvertidos, e 2 extrovertidos. Os 2 temperamentos introvertidos chama-se melancólico e flegmático. São os temperamentos introvertidos. Os 2 temperamentos extrovertidos chamam-se colérico e sanguíneo. São os 2 temperamentos extrovertidos. Vamos passar aí, por favor, próxima imagem. Gálatas 5, versículo 22. Bem, não somente no século passado, irmão, mas desde os tempos remotos, antes de Cristo, já se estudava-se sobre os 4 temperamentos. Hipócrates, que é o pai da medicina, bem antes de Cristo, 460 a 370 a.C. antes de Cristo, que é frequentemente chamado o pai da medicina, reconheceu a diferença de temperamento entre as pessoas. O interessante de Hipócrates é pelas características do temperamento notável, especialmente quando consideramos relativamente a negligência desse importante problema no mundo moderno da psicologia. Então, o Hipócrates, que foi conhecido ou reconhecido como o pai da medicina, foi o primeiro a declarar e classificar os 4 temperamentos. Ele viveu 470 a 300 e poucos depois antes de Cristo, isto é, antes da nossa era. Os irmãos sabem que as eras A, C, elas são decrescentes e DC são crescentes. Então, toda vez que nós estudamos antes de Cristo é sempre decrescente. DC, depois de Cristo, sempre crescente. Muito bem. Diversos fatores devem ser lembrados quando você quiser descobrir o seu temperamento. O mais importante é que ninguém se caracteriza por apenas um temperamento
Não só os pais, mas também os avós contribuem para a formação da personalidade do indivíduo. Assim, todos são humano, mescla de temperamento. Pelo menos 2, às vezes até 3. Então, o que o texto está falando aqui? A primeira coisa que devemos fazer é descobrir o nosso temperamento. Já alguém já disse, conhece a ti mesmo. E a pergunta é esta: você conhece a si mesmo? Você se conhece? Para que possamos entender as coisas, em primeiro lugar, devemos entender a nós mesmos, ou pelo menos conhecer a nós mesmos. Nós vamos dar algumas características dos temperamentos e você, com certeza, vai se identificar com alguns deles. E a segunda coisa que esse texto está falando aqui é que não somente um temperamento ele pode ser predominante, mas 2 temperamentos podem ser predominantes. E às vezes até 3. Lógico, é que um vai se destacar. Porém, alguém pode ter 2 ou mais temperamentos. Como resultado de suas observações, Hipócrates, que é o pai da medicina, distinguiu 4 temperamentos: o sanguíneo, o melancólico, o colérico e o fleumático. O sanguíneo, todo mundo sabe que o sanguíneo ele é a pessoa que se move através da temperatura do sangue. Quando o sanguíneo chega no lugar, a voz chega primeiro. Mas não, aqui! Chegou primeiro. Esse é o sanguíneo. Não vamos evangelizar? Vamos lá, já vamos lá. Esse é o sanguíneo. Vamos orar? Amém? Vamos lá! É só mistério. Vamos lá. Só vitória. Esse é o sanguíneo. O melancólico já fala: vamos lá, irmão. Agora nós temos o colérico. O colérico, ele age conforme a cólera, porque é chamado de colérico, conforme a ira, o fervor do momento. Por isso que é chamado de colérico. Por isso que precisa do controle. E finalmente o melancólico, que é o temperamento mais fechado que existe em todos. Só mais fechado. Deixando bem claro para os irmãos que todo temperamento tem suas vantagens e suas desvantagens. Por exemplo, os 2 temperamentos extrovertidos, eles são bons para certas coisas, mas para certas coisas tem desvantagem. Os 2 temperamentos introvertidos, eles são ótimos para certos ambientes, mas para certos ambientes eles são péssimos. Vou dar alguns exemplos aqui. Se alguém escolheu a profissão de bombeiro, é bom que seja um sanguíneo colérico, porque o melancólico fleumático, até ligar a mangueira da água, já pegou fogo a casa toda. Até chamar o bombeiro, pegou fogo. Então, geralmente os coléricos, os sanguíneos são bons bombeiros, policiais militares, médicos, esses enfermeiros, esses é bom para trabalhar no McDonald's, Então, são pessoas que têm habilidades de rapidez, e pensam rápido e agem rápido. Porém, a desvantagem é que na hora do calor, na hora da guerra, da batalha, e a pessoa, geralmente um colérico sanguíneo, ele age sem pensar. Já o melancólico fleumático pensa 1000 vezes mais, mas quando age da maneira certa. O colérico sanguíneo não, ele primeiro age para depois pensar. É um Pedro da vida. O Pedro falou assim: Jesus, sim, Pedro, se for o Senhor, deixa eu ter contigo. Jesus falou: vem. Ele pensou 2 vezes? Pensou nada, ele colocou o pé na água, saiu do barco, já foi andando. Lá para as tantas, o vento soprou forte e Pedro começou a afundar. Jesus, Pedro, se não é Jesus, graças a Deus. É Deus, tanto colérico como sanguíneo, melancólico fleumático, tem Jesus para segurar na nossa Amém. Porque ele te aceita como você é. Não importa o seu temperamento, ele morreu por você. Amém. Ele ama você e aceita justamente como você é. Muito bem. Mas em geral, um deles sempre se destacará. Você pode ter 2 ou 3 temperamentos predominantes, mas um deles vai se destacar. Vamos exemplificar? O sanguíneo colérico pode ser 60% sanguíneo e 40% colérico.
O melancólico colérico poderá ser 70% melancólico e 30% colérico. É possível que até uma pessoa seja 50% fleumática, 30% sanguínea e 20% melancólica. Pode ser, desse temperamento. Lógico que no caso nesse exemplo aqui, o fleumático vai se destacar. Outra coisa importante em relação aos temperamentos é que, em relação à vantagem e desvantagem, os temperamentos extrovertidos, que são o colérico e o sanguíneo, eles perdoam fácil. Eles erram fácil, mas pedem perdão fácil e perdoam fácil. Melancólico fleumático, guarda, e depois explode e sai de pé. Então, tanto os extrovertidos como os introvertidos precisam da ajuda do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo para controlar o nosso temperamento, para dosar o nosso temperamento, para equilibrar o nosso temperamento. Não é? Porque às vezes você fala assim, não, eu sou quietinho, não falo nada, mas mexa, pisa no carro para dentro, pisa no carro. Faz assim, ó, você pega bastante, pega na esquina, né? Você pega para fora. Entendeu? Então é assim. Por quê? Porque os temperamentos são herdados dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tataravós que nem conhecemos. E às vezes o nosso tataravô pode ter sido um cordeiro, mas pode ter sido um leão, pode ter sido um tigre, né? Falando no sentido simbólico, tá, irmão? E as crianças já pegam tudo ao pé da letra, né? As crianças pegam tudo ao pé da letra, no sentido simbólico, né? Então a gente não conheceu, por exemplo, eu conheci só o meu avô por parte de mãe, parte de pai eu não conheci o avô. Quando eu nasci já tinha falecido. Então vai saber o temperamento dele, que caiu em cima do meu pai, tá? Caiu em cima de mim, depois vai para os meus filhos e assim por diante. Então, assim, é herdado. Temperamento não é mudado, porque temperamento é herdado. Certo? Caráter que é formado. Você pode mudar o caráter e formar o caráter. Temperamento jamais vai ser mudado, porque é herdado. Agora ele pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Os sanguíneos os sanguíneos e coléricos, geralmente eles são bons locutores. Fala até para escrever, fala demais. Então, falar é bom, falar demais traz problema, principalmente em convivência. Nós vivemos em sociedade. Falar de menos, severamente introvertido, falar de menos vai trazer problema, porque na hora de falar não fala. Fala, se mexe. Fala, não se mexe. E o homem fala demais, até dormir não fala, porque é só não. Descobre o segredo. Então, da dosagem do Espírito Santo, para que cada temperamento não deixe de ser, você não precisa deixar de ser você para ser um servo de Deus. Não. Você não precisa deixar de ser você para ir para o céu. Não. O que eu preciso, pastor? Ser controlado pelo Espírito Santo. Amém. Deixar o Espírito Santo te dosar, te controlar à medida que você seja uma pessoa agradável. Amém. Que tenha o fruto do Espírito, que tenha o amor, que você tenha de bom fruto do Espírito, que é o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança, que é o domínio próprio. Vamos aí, as qualidades e os defeitos de cada temperamento. Vamos ver se você se identifica com algum deles aqui. Bom? Então vamos conversar pelo sanguíneo. Por favor, não é sanguinário, tá? É sanguíneo. É sanguíneo. Isso porque são pessoas que agem conforme a temperatura do sangue no momento. Tá? Então, geralmente os sanguíneos são bons atores, são bons vendedores. Tá baratinho.
são bons oradores, mas falam, se não puxar o paletó, até meia-noite está pregando. Sanguíneo é uma coisa. E aí, olha, irmão, vamos ver do lado de fora, você vê as qualidades, tá? Do lado de dentro, nós vamos ver os defeitos. Vamos começar pelas qualidades. Fica melhor, né? As qualidades do sanguíneo. Comunicativo. Se você é uma pessoa comunicativa, altamente comunicativa, então certamente você é sanguíneo. Destacado, você vai se destacar em qualquer lugar. Entusiasta. Vamos, já estou indo, já estou lá. Entusiasta. Animado. Simpático. Você realmente é simpático, tá? Bom companheiro, compreensivo e crédulo, isso é, ele acredita, ele coloca fé, como o nordestino, ele bota fé nisso. Então, são as características, as qualidades do sanguíneo. Agora, os defeitos sanguíneos. Pessulânime, quer dizer, à medida que o sanguíneo é animado, ele pode desanimar também. Volúvel, quer dizer, pode ser um pouco elástico. Indisciplinário. Bom, se você entrar num quarto de um fleumático, é tudo certinho, arrumadinho, número 1, número 2, mas muitas vezes você entra num quarto do sanguíneo colérico, irmão, rapaz do céu, você toma um susto. A gaveta, o guarda-roupa, gente, não sei o que é aquilo. Meu Deus. Então, inseguro, egocêntrico, barulhento, é mesmo, não tem jeito, né? Exagerado e às vezes medroso. Mesmo homem que ele tem para ir para frente, ele recua também. Agora vamos ver o colérico, tá? Fora do gráfico nós temos as qualidades e dentro do gráfico nós temos os defeitos. Geralmente os coléricos são bons produtores, construtores e líderes natos. São líderes natos. Eles são muito bons para liderança. Então vamos começar pelas qualidades. Energético, resoluto, independente. Todo colérico é independente, tá? Não depende de Deus, só de Deus. Otimista, prático, eficiente, decisivo. Ele vai fazer uma compra, irmão. O sanguíneo vai fazer uma compra, irmão. Ele já sabe o que vai comprar. São ótimos clientes. Porque tem cliente que chega na loja, irmão, desmonta a loja todinha e depois fala assim, depois eu passo aqui. O sanguíneo não, o time já é decisivo, né? Líder e audacioso. Audácia é a qualidade, talvez, número 1 do sanguíneo. Agora vamos ver os defeitos do sanguíneo. Iracundo, quando amarra o bode, irmão, olha só Jesus. Sarcástico, olha, que gosta de gracinha, sabe essas coisas? Até sem graça. Impaciente, se assunto acontece do jeito que ele quis, do jeito que ele planejou e pediu, aí vai, irmão, fica impaciente. Prepotente, olha, prepotente, é complicado, né? Vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. São os defeitos do sanguíneo. Então, de um lado tem as qualidades, do lado tem os defeitos. Vamos ver o melancólico, depois vai seguir o fleumático, né? Fleumático, depois o melancólico. Então, lá direito ali, o azul, nós temos o fleumático. Geralmente os fleumáticos são diplomatas, administradores, professores e técnicos. Olha aí, os professores e os técnicos aqui geralmente são fleumáticos, tá? Vamos começar as qualidades do fleumático. Calmo, tranquilo, cumpridor, ele é cumpridor do dever, tá? Inclusive, a questão da pontualidade, tá? Cumpridor dos seus deveres e a pontualidade. Geralmente o fleumático é pontual, tá? Eu falo geralmente coisa que pode ter exceção. Eficiente, conservador, geralmente o fleumático é conservador, principalmente os bons costumes, tá? Os bons costumes. Prático, líder, diplomata e bem-humorado, tá? Bem-humorado. Gosta do humor, é uma maravilha. Agora vamos aos defeitos do fleumático.
calculista, temeroso, indeciso, contemplativo, desconfiado. Você é desconfiado? Desconfiado. Pretencioso, introvertido e desmotivado. Tem que animar muito o filmar, somente quando acontece algo que chateou ele, desmotivou ele. Aí só Jesus mesmo, às vezes até com oração e muito jejum para animar o filmar. Agora vamos para os melancólicos. Melancólicos geralmente eles são artistas, músicos, inventores, filósofos e mestres. Olha aí. Vamos ver as qualidades do melancólico, tá? Aqui no lado esquerdo, habilidoso, minucioso, sensível, perfeccionista, esteta, idealista, real e dedicado. Daí, as profissões já diz tudo, né? Para você ser um músico, para você ser um artista, um inventor, um filósofo, um mestre, é delicadíssimo, né? Tem que ser muito delicado. Agora vamos para os defeitos. Vamos para os defeitos, vamos lá. Egoísta, amuado, olha, quando amarro olha, pessimista, teórico, confuso, antissocial, crítico, vingativo, inflexível. Os defeitos, as virtudes, as qualidades do temperamento, o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, ele expande essas qualidades. Você já tem isso, mas o Espírito Santo expande. E os defeitos não são neutralizados, que faz parte do temperamento, mas são controlados pelo Espírito Santo. Não quer dizer que você vai deixar de ser você, mas o Espírito Santo vai controlar todos os seus defeitos e expandir todas as suas qualidades. Daí a importância de ser cheio do Espírito Santo. Para ter uma vida emocional sadia e equilibrada e eficiente. Quando aceitamos Jesus, irmão, o Espírito Santo não anula a nossa personalidade. Não. O Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas. Que fraquezas são essas? Os defeitos do temperamento. As fraquezas que o Espírito Santo ajuda são os defeitos do temperamento, nosso temperamento. E as habilidades são expandidas pelo mesmo Espírito Santo. Próxima imagem, por favor. Então, classificação do temperamento para alguns discípulos de Jesus Cristo. Pedro, quem era Pedro? Sanguíneo, irmãos. Falava sem pensar, agia sem calcular, sanguíneo nato. João, quem é João? Colérico. João colérico, movido pela cólera. Quando Jesus ia, antes da entrada do fora de Jerusalém, caminhando para Jerusalém, foi passando a terra do samaritano. Os samaritanos não receberam Jesus. Não receberam Jesus. Sabe o que João falou? Mestre, vamos pedir para o Pai mandar fogo, queimar tudo igual Elias pediu? Então, Jesus respondeu para João: eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvar. Olha aí. Então o Espírito Santo, ele toma essa fera chamada ira, cólera, porque a ira são os passos do temperamento controlado, mas quando chega a cólera, é porque a ira já está fora de controle. Cólera é a ira descontrolada. É como se fosse um fogo que a gente cozinha, um fogo que a gente se aquece. Você usa o fogo para 1001 coisas, mas fogo fora de controle é um desastre. Vira um incêndio. Está pegando fogo. Está pegando fogo, houve um incêndio porque o fogo saiu fora de controle. O fogo é super útil, mas tem que estar controlado. Fogo fora de controle é um desastre. André era fleumático, né? E aí foi um líder nato. Filipe falou assim, na multiplicação dos pães e dos peixes, só temos 5 pães e 2 peixes, para que eles para tanta gente? O André falou, não,
vamos levar os pães e os peixes até Jesus. Olha, era automático. E o Marcos? Marcos era melancólico. Marcos foi aquele que seguiu Jesus de longe, enrolado no lençol. Bem tímido, né? Marcos era bem tímido, assim como também o Timóteo, que era também um melancólico. Então, são os temperamentos desses 4 discípulos de Jesus. Próximo, por favor. Um fator comumente esquecido quando alguns crentes procuram analisar seus temperamentos é a obra modificadora e amadurecimento realizada pelo Espírito Santo. Então, mesmo que nós temos nossos defeitos, porque todo mundo tem defeito, o único que não tem defeito é Jesus Cristo. O único que não errou, o único que não houve engano na sua boca, o único que não deu escândalo foi Jesus. Mas todos nós temos momentos que saímos fora de controle. Na gíria, perdemos a linha. Todos nós, em algum momento nós perdemos a linha. Daí a importância de todo crente ter uma vida estreita com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Amém, Jesus. Lá no Inácio Monteiro, o irmão ficou irado com o vizinho, pegou a barreira e tacou na cabeça do vizinho. Mandou o vizinho para o hospital, tira dele. Volta aí. Ficou 15 dias lá pegando, porque perdeu o controle. Não deixou o Espírito Santo dominá-lo. Não deixou o Espírito de Deus dominar seus sentimentos, suas emoções. E aí cometeu crime. Imagina. E aí, imagina no dia, o crente lá quase mataram o vizinho. Olha que escândalo terrível. Então a gente precisa, no momento da raiva, da ira, no momento do desespero, pedir ajuda para aquele que pode dominar o nosso temperamento. Essa pessoa chama-se Espírito Santo de Deus. O Dr. Tim Gardner escreveu o seguinte sobre os problemas emocionais. Basicamente é isso que o Espírito Santo realiza em cada um de nós. Depois que somos cheios dele, restaura nossas emoções. É isso que é bem mais importante e significativo para a nossa vida diária do que muitas pessoas imaginam. Uma das maneiras da gente dosar, equilibrar o nosso Espírito Santo é fazer um devocional diário, irmãos. Orar, ler a Bíblia, jejuar e adorar o Senhor, cantar louvores. Imagine um lar onde tem oração, imagine um lar onde tem leitura bíblica, imagine um lar que tem jejum e oração, imagine um lar que tem adoração. Aleluia, Jesus. Pode que o temperamento vai ficar equilibrado. Pode vir a maior tempestade. Vamos ter dificuldade, sim, mas vamos passar para a glória de Deus. Amém. Por quê? Porque praticamos o devocional diário. As emoções exercem um forte controle sobre a nossa vida, muito mais do que pensamos. E o Espírito Santo deseja curar-nos. É melhor deixar que Ele o faça antes que elas destruam o nosso corpo, o nosso lar, os maiores bens que possuímos. O que o texto está falando aqui? Que a falta de controle dos temperamentos, das emoções, pode acarretar doenças para o nosso corpo, que os médicos chamam de, especialistas, né, na área, chamam de doenças psicossomáticas. São as doenças da mente que influenciam o corpo. Né? Não sei se você já se deu conta, estou com dor de cabeça, preocupação. Ixi, a minha enxaqueca voltou, problemas emocionais. Então, muitas vezes, a falta de uma dosagem, de um equilíbrio no temperamento pode acarretar doenças no corpo, doenças físicas. Não é toda doença que tem origem emocional, mas uma boa parte das doenças que nós adquirimos são resultados de uma emoção descontrolada, de um temperamento altamente descontrolado. Por quê? Porque muitas vezes nós não damos espaço para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo manda a gente para a direita, a gente quer ir para a esquerda. Somos teimosos. O Espírito Santo manda a gente ir para trás, a gente quer recuar. O Espírito Santo fala assim, recua, a gente quer avançar. O Espírito Santo fala, agora sobe, a gente quer descer. O Espírito Santo fala assim, agora vai, a gente não quer ir.
Então nós precisamos de um relacionamento estreito, diário com o Espírito Santo. Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, ele dosa nossas emoções, nossos sentimentos, ele equilibra o nosso temperamento, e aí vamos passar um dia abençoado. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém. O que diz as Escrituras sobre os temperamentos e as emoções? Vamos ver o que diz as Escrituras? Vamos começar por Gênesis, capítulo 4, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 4. Eu vou ler para a gente ler versículos 6 e 7. Diz assim: e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele dominarás. Olha aí. Então, o que Caim tinha? Temperamentos controlados, a ira. Estava irado. Né? E isso chama-se de cólera. A cólera é a ira fora de controle. Ele estava tão irado que matou seu próprio irmão. Mas antes dele fazer isso, Deus chamou ele e deu um conselho para ele. Ele que não ouviu o conselho de Deus, mas Deus deu um conselho para Caim. Então ele fez esse conselho: por que você se irou? Porque ele caiu o seu semblante. Se você fazer o bem, será aceito. Se ele não fazer, o pecado jaz à porta, mas sobre eles deve dominar. E se Caim perguntasse para o Senhor: Senhor, por que eu vou dominar meu temperamento? O Senhor ia responder: tem graça suficiente para isso. Tem o Espírito Santo que eu deixei com você, ele é seu companheiro, ele não vai te largar enquanto você não for arrebatado. Então peça para ele, peça ajuda para ele, que ele vai controlar o seu mau gênio, o seu temperamento. Aleluia. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo número 16, versículo número 32. Olha o que diz o livro dos conselhos, o livro da sabedoria. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. A palavra longânimo significa tardio em irar-se, que demora para se irar, que controla o seu temperamento. O longânimo, ele controla o seu temperamento. Eu lembro agora Jesus diante de Pilatos. Acusação. Não acusação. Os judeus estão acusando Jesus. E Jesus calado. Geralmente, quando alguém está nos acusando, a gente quer abrir a boca. É assim? A gente quer se defender. Mas Jesus deu um exemplo de que ele era longânimo. Como está escrito em Isaías 53. Como um cordeiro mudo foi levado diante dos seus tosqueadores, mas não abriu a sua, porque era longânimo. Eu sei que tem hora que a gente tem vontade de chutar o balde mesmo. Tem hora que não. Mas o Espírito Santo fala assim com você: